todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Agradecemos a Deus a possibilidade de aqui estarmos, encontrarmos com os amigos, encontrarmos todos desta casa tão querida. Agradecemos a Deus e a espiritualidade amiga que auxilia essa casa, os seus trabalhadores, e essa casa se mantém aberta, recebendo cada um de nós. Então agradecemos a todos que fazem parte desse trabalho, pois sem eles essa obra não se realizaria. E hoje, meus irmãos, o convite é refletirmos no nosso encontro com Jesus. Nós, cada um de nós, saímos de nossa casa hoje, aqui viemos. Viemos a esta casa, um grupo religioso, que tem por missão reapresentar Jesus a cada um de nós. Mas os Espíritos se esforçam em nos mostrar Jesus. E como nós o vemos? Qual o sentimento temos por Jesus em nosso coração? Nesta noite, se pudéssemos encontrar com Jesus, o que diríamos a Ele? O que pediríamos a Jesus? Falaríamos a Ele dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos medos, dos nossos anseios. O que diríamos a Jesus? Qual o papel, desta casa na nossa ligação com Deus, no nosso encontro com Jesus? Então, meus irmãos, refletindo nessa passagem, ou refletindo nesta pergunta, convidamos a todos a relembrar alguns personagens da história religiosa do mundo e que tiveram um encontro com Jesus. E de que forma esse encontro com Jesus modificou a vida deles. Devo retornar à cidade para contar aos outros. Venha conosco. Mulher, por que choras? Quem buscas? Senhor,
devo lhe fazer? Maria, Amor, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. De todas as pessoas que conviveram com Jesus, esse fato nos faz uma seguinte reflexão. Por que será que Jesus se apresentou a Maria de Magdala, aquela que era considerada a pecadora? Todos os discípulos estavam ali com Jesus. Simão Pedro, João, Tiago, sua própria mãe, Maria de Nazaré, estava ali em Jerusalém. E, no entanto, ele não se apresentou primeiramente para ela. Por quê? O que será que Jesus viu no coração de Maria de Magdala? O que será que Maria de Magdala nutria em seu coração, em seu íntimo, com relação a Jesus? No livro A Boa Nova, Chico Xavier conta uma história, através do espírito Humberto de Campos, de Maria de Magdala. Ela era aquela pecadora, vivia ali na região de Cafarnaum. Todos a conheciam, e ela era considerada uma pessoa de má vida, aquela que tinha uma vida desregrada, que muito pecava. Então havia preconceito com relação à sua pessoa. Mas ela sentia sede em seu coração, uma sede de amor. Um amor que nem ela sabia o nome desse amor. E certa vez, ouvindo a pregação de Jesus, ela sentiu que era aquele amor, aquele reino de Deus que Jesus pregava, era aquilo que ela ansiava, era aquilo que ela desejava para si, se encontrar com aquele Pai, com aquele reino, com aquele amor. E ouvindo as pregações de Jesus, ela decide procurar Jesus, mudar a sua vida. Quem sabe Jesus a aceitava como discípulo, e ela, nessa dúvida, vou, não vou, presa muitas vezes aos seus próprios preconceitos, se sentindo que não era merecedora do reino de Deus, que não era merecedora do amor de Jesus, pois havia muito errado, haviam feito escolhas equivocadas, sentia-se ali presa a esse sentimento de culpa e de remorso. Mas nessas dúvidas, ela decidiu buscar Jesus. E ao adentrar a casa de Simão Pedro, onde Jesus estava hospedado, Humberto de Campos nos conta que parece que Jesus a aguardava. Com um sorriso nos olhos, disse: seja bem-vinda, Maria. E a Maria, sentindo-se ali acolhida, abriu seu coração. Senhor, ouvi a tua pregação, ouvi a tua fala sobre esse reino de amor. Será que acaso o Senhor me aceitaria como discípulo seu? Será que acaso Deus me perdoaria pelos meus erros? Será que Deus me ama? E Jesus: Maria, seja bem-vinda. Acaso o médico não vem por conta dos doentes? Acaso o reino de Deus se restringirá a alguns poucos escolhidos? Ou Deus quer levar o seu reino a todos os seus filhos? Seja bem-vinda, Maria. O caminho é longo, a porta é estreita, mas ama sempre. Ame, Maria. Perdoa, ama, perdoa e siga em frente com confiança no Pai. Ama sempre, Maria. E ali Jesus conversou mais um pouco com Maria, e aquele encontro transformou a vida dela. Ela abandonou a sua vida, começou a seguir Jesus. E aí, logo depois da crucificação,
nós sabemos o que aconteceu. Ela encontra-se com Jesus mais uma vez, e ali depois cada um dos discípulos retorna, alguns para a Galileia, outros vão levar as suas missões em alguns lugares, e Maria de Magdala volta para Dalmanuta, onde ela vivia, e ali procura ter uma vida simples, honesta, trabalhadora, mas vivia ainda com aquele estigma, pecadora. As pessoas não viam dentro do coração dela, viam só nela a lembrança daquilo que ela era antes de encontrar Jesus. Mas ela não parou o seu trabalho, ela ansiava reencontrar Jesus, ela sentia saudades daqueles dias onde, convivendo com Jesus, ali mesmo naquela região, naquele lago, distribuindo o pão e o peixe, o consolo e a esperança a todos aqueles que sofriam. E ali, vivendo com muita dificuldade em Dalmanuta, eis que um dia um grupo de irmãos portadores da hanseníase, ouvindo falar de Jesus, que ele havia curado aqueles leprosos, que ele havia feito os cegos verem, os paralíticos andarem, e ali se dirigem àquela região, queriam encontrar com esse Messias, com esse profeta que acolhia a todos aqueles que já haviam errado. Mas Jesus não estava mais ali, e as autoridades de Dalmanuta expulsaram aquelas pessoas, não queriam que elas entrassem ali na pequena vila e que pudessem contagiar as pessoas com a doença que eles eram portadores. E Maria de Magdala, vendo ali a aflição daquele grupo, sente que era o momento de testemunhar Jesus, sente que era a hora de testemunhar a transformação que Jesus havia causado em sua vida. Ela se dirige àqueles irmãos que estavam ali, afastados da sociedade, apartados da sociedade, e ela começa a falar do Evangelho, a pregar o reino de Deus, a falar da vida de Jesus, daquilo que ele ensinava, dos seus ensinamentos, levando ali o consolo e a esperança para eles, dizendo que a dor deles tinha um propósito, que eles não estavam abandonados por Deus, que tudo aquilo era passageiro, e que um dia, se eles muito amassem, eles também encontrariam esse reino de Deus. E ali, conversando com aqueles irmãos, trazendo esperança, mas as autoridades não quiseram saber, expulsaram de vez aqueles irmãos da cidade de Dalmanuta. Eles então decidem ir até Jerusalém, naquele que era conhecido como Vale dos Leprosos, e ali eles vão para, quem sabe, ali encontrar um lugar onde pudessem viver em paz. Maria de Magdala segue com eles. Quem sabe não era a oportunidade que Jesus estava dando para ela, para que ela pudesse pregar o Evangelho àqueles que sofriam. Ela vai com eles, chega em Jerusalém, se instala naquele vale do sofrimento, das lágrimas e das dores, e começa a pregar o Evangelho, vivendo de forma simples, levando esperança e amor a todos aqueles que estavam caídos, levando consolo, levando para eles a esperança de que havia um propósito no sofrimento. E depois de muitos anos, ali convivendo com aqueles irmãos, que viam nela aquela mãezinha querida, e ela via neles aqueles filhos que ela não teve. Eis que surgem as primeiras manchas violáceas do seu próprio corpo. Ela também agora era portadora da hanseníase, mas ela não ficou triste. Via ali mais uma ferramenta, mais uma oportunidade para amar mais ainda a Jesus, testemunhando o seu amor por ele. Conviveu com eles por muito tempo ainda, mas já sentindo que sua vida se esgotava, sentindo que a sua vida física chegava ao fim, e ela nutrindo aquelas saudades de encontrar Jesus, decide então procurar Maria e João, que viviam em Éfeso, ali na região da Turquia. Se despede daqueles irmãos, deixando tristeza pela partida, mas também a lâmpada acesa do Evangelho ali instalada entre eles. Depois de muitos dias, uma viagem muito difícil, consegue chegar enfim a Éfeso. E encontra Maria de Nazaré, que ali estava, João, discípulo amado, e tantos outros companheiros do Evangelho. Mas a viagem foi demais extenuante para a sua saúde, já muito prejudicada. Ela caíra doente. Ali por muitos dias sofreu deitada, os espasmos e as dores
que a doença proporcionava a ela. Os irmãos do Evangelho oravam, pedindo que Jesus, de alguma forma, minorasse o sofrimento dela. E ela, em espírito, já se sentia ali, de novo, como que transportada no tempo, ali andando nas areias do lago em Cafarnaum, do lago de Genezaré, sentindo a brisa do mar, o canto dos pássaros, o perfume das flores e da vida simples ali, daquele local tão abençoado. Ali em Éfeso, o seu corpo havia morrido, mas o seu espírito livre, andando por aquela areia, caminhando alegre e feliz, lembrando-se de Jesus. E eis que um grande sol aparece. Quando vê aquele sol se aproximando dela, ela cai de joelhos. Era Jesus. Ele abre seus braços, toma em seus braços e diz: seja bem-vinda, Maria, amaste muito, passaste pela porta estreita, vinde comigo ao reino do Pai. Maria de Magdala encontrou o consolo e a esperança, levando o amor àqueles que sofriam mais do que ela. Ela encontrou no próximo, naquele que sofria, que não tinha esperança. Foi ali, na dor do próximo, que ela encontrou o consolo para a sua própria alma. Mas ela não ficou presa naqueles sentimentos de culpa, de remorso, pelos erros que ela tinha vivido em tempos passados. Ela não ficou presa nisso. E aí, voltando para cada um de nós, quantas vezes nos sentimos assim, não merecedores do amor de Deus, do amor de Jesus, achando que fizemos muitas coisas erradas, achamos que não merecemos o perdão divino, e muitas vezes nos deixamos aí presos em tristezas, em remorsos e em culpas. Então Maria de Magdala vem trazer essa lição para nós, para que a gente possa sair dessa nossa paralisia e avançar em direção a Jesus. Não importa o que nós fizemos, o que importa é o que vamos fazer com tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Veja como ele voltou dos mortos, ressuscitado, como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias. Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Honestos e dados de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia.
graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras. Devemos voltar a Jerusalém, agora mesmo. No nosso caminho com Jesus, até Jesus, não podemos nos esquecer disso. Também vamos ter momentos onde seremos presos por desânimo, por acontecimentos que nos levam muitas vezes a duvidarmos de que Jesus está conosco, de que Ele tem um propósito para cada um de nós. Duvidamos disso, mas essa passagem desses discípulos vem dizer para nós que Ele caminha conosco. Hoje estamos dentro da doutrina consoladora do Espiritismo, aquela ao qual Jesus predisse que Ele enviaria o Consolador prometido. E hoje vamos entender que através das reencarnações, através das muitas vidas, vamos desenvolvendo a nossa capacidade de amar. E dentro deste quadro familiar onde estamos formando esses elos, refazendo esses elos de amor ou de ódio. Então, Jesus vem trazer para nós essa lembrança de que estamos a caminho, nós não chegamos ainda ao final. E não é o fim da nossa vida física, eu quero encerrar minha vida física, não é esse o objetivo. O objetivo é o que estamos construindo no nosso coração, trazendo para nós a consciência das nossas atitudes, da nossa convivência, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa vida, o que temos feito com os ensinamentos que Jesus colocou para nós, e de que forma estamos usando isso a nosso favor. Tem uma passagem de Jesus que vem trazer uma grande informação para nós, parece meio despercebida, ali perdida no Evangelho, mas é muito importante. Quando ele saiu de Cafarnaum e atravessou o lago, e foi em direção a outro lago, já em outro lugar chamado Gadara. E ali, quando ele se encontra com aquela passagem que está lá em Marcos 5, 1, 20, onde Jesus se encontra com aquele endemoniado. Alguns evangelistas dizem 2, outros dizem 1, mas o fato é que haviam ali pessoas, que eles eram possuídos, ou seja, atacados por espíritos obsessores, viviam ali obsidiados, nus, ferozes, que ninguém conseguia se aproximar deles. Era assim que estava descrito. Eram pessoas atacadas por espíritos que se vingavam dele, por algo talvez que ele houvesse feito. E ali, ao Jesus apenas se aproximar dele, esses espíritos que obsidiavam aquele irmão, disseram: o que querem de nós? Jesus de Nazaré. Jesus pergunta: como se chama? E ele disse: nos chamamos de legião. Ou seja, eram muitos espíritos que obsidiavam aquele irmão. No entanto, Jesus opera uma cura nele. Os espíritos se afastam dele. Nós não vamos entrar aqui no contexto daquela linguagem figurada do Evangelho. Mas o fato é que Jesus curou aquele homem. E aquele homem, já tornando a consciência livre daquela perseguição, volta à sua razão e diz: Senhor, quero seguir-te. E o que Jesus diz para ele? Não. Volta para os teus e dê a eles testemunho daquilo que eu fiz. Ou seja, volta para a tua família, vai lá, convive com os teus e faça para a tua família esse amor. Mostra para a tua família o que eu te transformei, o que eu fiz para você, e dá um testemunho do meu amor por toda a humanidade. Ou seja, volta para a tua família e convive com a tua família da forma que eu estou te ensinando. Mas aqui, meus irmãos, dentro dessas 4 paredes, ninguém vai saber lá fora. Às vezes é mais fácil a gente conviver e fazer o bem a uma pessoa que a gente não conhece, do que fazer o bem e perdoar alguém da nossa própria família. E às vezes é mais fácil tratar um desconhecido do que tratar bem alguém que convive conosco. E aí Jesus traz essa lição importante, querendo dizer para cada um de nós que a família
família é o núcleo mais importante da nossa encarnação. O Espiritismo vem explicar para nós que as reencarnações, elas são solidárias umas às outras, ou seja, estamos aqui na continuação de uma vida anterior que nós tivemos, com as pessoas com as quais nós convivemos na maioria dos casos. E com elas nós criamos laços de amor ou de ódio. E as famílias são formadas por esses laços, pelos laços de amor ou pelos laços de ódio. Para que nesse reencontro dessas almas, possamos nos perdoar mutuamente. E que através dos laços sanguíneos, essa força poderosa possa fazer com que nós superemos esse limite e perdoemos. Convivemos com amor, com paciência, com perdão. Então Jesus traz essa lição maravilhosa. Volta para a tua família. Volta para a tua família e dê a eles o testemunho. É gostoso a gente conviver aqui no grupo espírita, não é? A gente entra aqui, convive bem com todo mundo, né? A gente brinca, né? Que a gente entra aqui, a gente tem uma asinha, a gente veste a asinha de anjo e sai voando aqui dentro. Todo mundo fala, nossa, aqueles irmãos do grupo espírita, meu Deus, eles não têm problema, eles nunca estão xingando, nunca ficam bravos, né? Mas a gente sai do centro, deixa as asas de anjo aqui e, meu Deus, que Deus nos ajude. Na verdade, nós também estamos a caminho, como aqueles 2 discípulos. Às vezes animamos, às vezes desanimamos. Mas parece que tem que vir alguém e falar, olha, Jesus está com você. Ele veio para ensinar uma nova maneira de viver. Volta para a tua razão. Ah, é verdade, errei aqui. Então, ou seja, a gente reconhece o erro, reconhece onde a gente errou e volta para o caminho. É só isso que os Espíritos estão dizendo, é só isso que Jesus está ensinando para nós. Volta para o caminho. E quantos outros, né? Quantos outros tentaram seguir Jesus e também, né? Ficaram com dificuldade e por estradas muitas vezes tortuosas, né? Escolheram o caminho próprio, se esquecendo de que Deus sempre coloca um caminho do amor para cada um de nós. Esse irmão, né? Saulo de Tarso, aquele que foi criado desde criança para ser o dirigente de um povo, para ser o líder de um povo, o povo de Israel. Desde criança, preparado pelos maiores mestres da religião, da ciência, né? Mestre Gamaliel, que era puro amor. E no entanto, Saulo ali, né, nutrindo aquele amor por Deus, uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que tinha uma capacidade intelectual imensa, e parece que Deus havia preparado um caminho mais fácil para ele, mais fácil. Ele conhece Abigail, uma ex-escrava judia, se apaixona por ela, que era puro amor, puro entendimento da lei divina, e que buscava pelo seu irmão Gesiel, que havia feito escravo, e que era também alguém que conhecia profundamente e vivia o amor de Deus. Então Saulo havia prometido a Abigail, vou encontrar seu irmão. Então assim, Deus já tinha preparado um caminho para Paulo. No entanto, ele começa a ver que aquele carpinteiro, aquele Jesus, onde já se viu fazer aquelas coisas? Ele não era digno de falar de Deus, onde já se viu? Uma pessoa desqualificada, despreparada, e ele se incomoda com aquilo, o seu orgulho, a sua vaidade, fala mais alto, e ao invés de encontrar aquele caminho que Jesus, que Deus havia preparado para ele, ele escolhe o caminho do orgulho. Começa a perseguir os cristãos. E o primeiro que ele persegue, apedreja e mata, Estevão. Que no dia que ele morre, a noiva dele, Abigail, descobre que aquele Estevão era seu irmão Gesiel. Então no mesmo dia, pelo seu orgulho, Paulo perdeu a noiva amada e aquele que seria o cunhado, amoroso, conhecedor da lei divina, que o auxiliaria nessa guiança, né, do povo hebreu. E aí depois de muitas dores, muito sofrimento, quando ele se encontra com Jesus naquela estrada, indo para Damasco, ainda prender mais cristãos, Jesus aparece para ele. Mas ele tem uma passagem muito forte para nós, que ele, ao cair de joelhos, reconhece que Jesus de fato era o Messias.
ele reconhece o seu erro e imediatamente fica de pé e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Ele também não ficou preso no seu orgulho, não ficou preso no seu egoísmo, não ficou preso na sua culpa, eu matei Estevão, nada disso. Ele não, pelo caminho do amor eu vou reescrever a minha história. E de fato foi. Muito sofreu, teve muitas dificuldades, né? Mas ele também venceu a si mesmo e conseguiu encontrar-se com Jesus. Então, meus irmãos, são personagens que passam pela história do Evangelho, pela história do cristianismo, para que a gente possa se lembrar e trazer para a nossa vida, diante das dificuldades, para os nossos sentimentos de culpa e de remorso, né? Pelas nossas dúvidas, como é que estou na minha caminhada. E é no partir do pão, como ali Jesus mostra para os discípulos, no partir o pão, na convivência amorosa, partindo o pão, que nós encontramos forças para superar os nossos limites do amor. Então, para que a gente possa refletir. E tem uma passagem tão linda agora, que eu vou passar para vocês. Eu ia falar, mas eu acho que vai dar certo passar aqui. E a gente vai poder ouvir na voz do nosso querido Francisco Cândido Xavier, uma linda história de encontro com Jesus. Espero que vá. Se não for, eu vou contar a história. O encontro divino. Quando o cavaleiro d'Archambault, valoroso senhor em França, se ausentou do medievo domicílio pela primeira vez, de armadura fulgindo ao sol, dirigia-se à Itália para solver urgente questão política. Eminente cristão, um propósito central: servir ao Senhor fielmente para encontrá-lo. Não longe de suas portas, viu surgir de inesperado o seroso mendigo a estender-lhe as mãos descarnadas e súplices. Quem seria semelhante infeliz a vaguear sem rumo? Preocupava-o serviço importante em demasia, e sem se dignar fixá-lo, atirou-lhe a bolsa farta. O nobre cavaleiro tornou ao lar e mais tarde, menos afortunado nos negócios, deixou de novo a casa. Demandava a Espanha em missão de prelados amigos, aos quais se afeiçoara. No mesmo lugar, postava-se o infortunado pedinte com os braços em rogativa. O fidalgo, intrigado, revolveu bem de saco de viagem e dele retirou o pequeno brilhante, arremessando-o ao triste caminheiro que parecia devorá-lo com o olhar. Não se passou muito tempo que o castelão, menos feliz no círculo das finanças, necessitou viajar para a Inglaterra, onde pretendia solucionar vários problemas alusivos à organização doméstica. No mesmo trato de solo, é surpreendido pelo amargurado leproso, cuja velha petição se ergue no ar. O cavaleiro arranca do chapéu estimada joia de sublime valor e projeta sobre o conhecido romeiro orgulhosamente. Decorridos alguns meses, o patrão feudal se movimenta na direção de porto distante em busca de precioso empréstimo destinado à própria economia ameaçada de colapso fatal, e no mesmo sítio, com rigorosa exatidão, é interpelado pelo mendigo
cujas mãos, em chaga aberta, se voltam ansiosas para ele. D'Archambault, extremamente dedicado à caridade, não vacila, despe, fino manto, e entrega-o de longe, receando-lhe o contato. Depois de um ano, premido por questões de imediato interesse, vai a Paris invocar o socorro de autoridades e, sem qualquer alteração, é defrontado pelo mesmo Lázaro, de feição dolorida, que lhe repete a antiga súplica. O castelão atira-lhe um gorro de alto preço, sem qualquer pausa no galope em que seguia presto. Sucedem-se os dias e o nobre senhor, num ato de fé, abandona a respeitada residência o séquito festivo. Representará os seus junto à expedição de Godofredo de Bouillon na cruzada com que se pretende libertar os lugares santos. No mesmo ângulo da estrada, era esperado pelo mendigo que lhe reitera a solicitação em voz mais triste. O ilustre viajante dá-lhe então rico farnel, sem oferecer-lhe a mínima atenção. E na Palestina, D'Archambault combateu valorosamente, caindo ferido em poder dos adversários. Torturado, combalido e separado de seus compatriotas por anos a fio, padeceu miséria e vexame, ataques e humilhações, até que um dia, homem convertido em fantasma, torna ao lar que não reconhece. Propalada a falsa notícia de sua morte, a esposa deu-se pressa em substituí-lo à frente da casa, e seus filhos, revoltados, soltaram cães agressivos que o dilaceraram cruelmente, sem comiseração, para com o pranto que lhe escorria dos olhos semi-mortos. Procurando velhas afeições, sofreu repugnância e sarcasmo. Interpretado agora a conta de louco, o ex-fidalgo, em sombrio crepúsculo, ausentou-se, em definitivo, a passos vacilantes. Seguir para onde? O mundo era pequeno demais para conter-lhe a dor. Avançava penosamente quando encontrou o mendigo. Relembrou a passada grandeza e atentou para si mesmo, possa buscasse alguma coisa para dar. Contemplou o infeliz pela primeira vez e, cruzando com ele um olhar angustiado, sentiu que aquele homem, chagado e sozinho, devia ser seu irmão. Abriu os braços e caminhou para ele, tocado de simpatia, como se quisesse dar-lhe o calor do próprio sangue. Foi então que, recolhido no regaço do companheiro, que considerava leproso, ele ouviu as sublimes palavras: D'Archambault, vem a mim. Eu sou Jesus, teu amigo. Quem me procura no serviço ao próximo, mais cedo me encontra. Enquanto me buscavas à distância, eu te aguardava aqui tão perto. Agradeço o ouro, as joias, o manto, o agasalho com que me deste. Mas há muitos anos te estendi os meus braços, esperando o teu próprio coração. O antigo cavaleiro nada mais viu, senão vasta senda de luz entre a terra e o céu. Mas, no outro dia, quando os semeadores regressavam às lides do campo, sob a claridade da aurora, tropeçaram no orvalhado caminho com um cadáver. D'Archambault estava morto. Um pouquinho demorado, mas é muito emocionante. Às vezes Jesus está ao nosso lado, naquela pessoa
pessoa que muitas vezes nós colocamos como um problema, como aquela pessoa que nos incomoda, naquela situação muitas vezes que a gente acha que está atrapalhando a nossa vida. Mas é ali, naquele desafio, onde nós vamos superar, né, o nosso egoísmo, a nossa vaidade e o nosso orgulho. Pois como disse a mensagem aqui, na voz do Chico, do nosso querido irmão Humberto de Campos, Jesus está o tempo todo, não aguardando pelas nossas obras, mas sim aguardando pelo nosso coração. Que a gente possa ter coragem de cultivar os nossos sentimentos de amor. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe.